sou das antigas, né? Eu prefiro assim. Às vezes só eu que entendo a minha letra, e às vezes nem eu entendo. Vamos à leitura do texto de Salmo 112. Os versículos 1 e versículo 2. Salmo 112, versículo 1 e versículo 2. A minha versão é um pouquinho diferente, mas acompanhe, por favor. Louvai ao Senhor, abençoado é o homem que teme ao Senhor e que se deleita grandemente em seus mandamentos. A sua semente será poderosa sobre a terra, a geração dos retos será abençoada. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. O tema é qual será o seu legado? Homens de honra. Eu me lembrei de um filme muito bom, né? Homens de honra. Quem já viu? Cuba Gooding Jr. e Robert De Niro. É uma história sensacional, muito boa. E a palavra fala aqui hoje sobre o legado. E normalmente nós confundimos o legado apenas com os bens materiais que nós deixamos, ou as conquistas materiais que deixamos, e confundimos isso com o nosso legado, né? Mas o legado, na verdade, ele está relacionado ao que é transmitido a outra pessoa, e às vezes está atrelado, sim, aos patrimônios, mas também, além do patrimônio material, o mais importante é o patrimônio imaterial, e esse é que é o mais importante, que são os ensinamentos, os valores e os princípios. Esse é o verdadeiro legado que nós precisamos deixar. Uma outra confusão que às vezes nós fazemos é que acreditamos que deixamos o nosso legado apenas para os nossos filhos. Não, de forma alguma. O nosso legado deve ser transmitido para todos os que nos cercam, e não somente para os nossos filhos. Claro que começa com os nossos filhos dentro da nossa casa. Eu costumo dizer que o nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa família. Esse tem que ser o nosso primeiro ministério, começar dentro de casa. Até porque a palavra de Deus nos diz que se você não governa bem a sua casa, como vai cuidar da casa do Senhor? E a casa do Senhor não é cuidada apenas pelo pastor, é cuidada por você também, porque também é a sua casa. Então, os princípios, valores e ensinamentos que nós deixamos como nosso legado para a nossa família, para as pessoas que nos cercam, esses princípios, esses valores, eles são muito mais importantes do que qualquer legado material que você possa deixar. E isso não quer dizer que você não deva preparar um futuro financeiro, material e etc. para a sua casa, para a sua família. Mas eu vejo aqui, por exemplo, homens, hoje é o trabalho dos homens, né, o congresso dos homens. Eu vejo homens aqui mais maduros, por exemplo, e que nós vivemos outras realidades. Nós vivemos outras realidades. Nós estamos vivendo dias hoje, de verdade, irmãos, tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil hoje. Não é? Eu acabei de vir agora do Mato Grosso, a gente estava no Mato Grosso, numa cidade chamada Barra dos Garças. E eu notei que não tem transporte coletivo na cidade. Não tem. E aí eu comecei a observar, falei assim, rapaz, eu até vi o ponto de ônibus na rua e tal, mas eu fiquei 7 dias lá, eu não vi um ônibus coletivo. E aí eu pensei assim, aí comecei a notar que tinha muita moto, né?
muita moto, etc., e carros de aplicativos e tal. Eu falei assim, o pessoal circula assim pela cidade, até porque é uma cidade tão grande. Tudo hoje é mais fácil. Antigamente, para a gente ir a determinado lugar, tinha que pegar 1, 2 ônibus. Hoje em dia a maioria utiliza o aplicativo, chama Uber, a maioria hoje tem seu próprio meio de transporte, tem seu carro. Mas eu vim de uma outra realidade. E eu vejo aqui pessoas mais maduras que talvez enfrentaram também essa outra realidade. Não é? De hoje em dia, as crianças, nossa, por exemplo, vocês, as crianças, nossas mesmos, têm acesso, por exemplo, a alimentos que na minha época a gente não tinha. Não é? Eu me lembro, assim, até porque não faz muito tempo isso, eu me lembro assim, muito claramente, que quando a gente comia um Danone, por exemplo, era um evento. Eu me lembro que eu comia ali bem devagarinho para não acabar. Quem já viveu? Quem já passou por isso? Quem já viveu assim? Mano? É verdade. Hoje, às vezes a gente compra os Danones e fica lá na geladeira. As crianças, já é uma coisa assim, muito comum. Não é? É verdade, irmãos. Não é? A gente, na minha época de adolescente, de jovem, para comer uma pizza, meu Deus do céu, você tinha que guardar uma grana, até porque não tinha em toda esquina uma pizzaria para fazer entrega ou para você ir comer e tal, não tinha. Na minha época, lá nos anos nos anos 90 e tal, pizzaria às vezes tinha só no shopping. Então, hoje, tudo é mais fácil, essa é a realidade. Então, tudo bem, se nós temos hoje uma condição melhor, de deixar também uma condição melhor para os nossos filhos. Mas, às vezes, a nossa preocupação é só essa. É só o único legado que nós queremos deixar. Primeiro, é só para os nossos filhos, e são propriedades materiais ou intelectuais. Por exemplo, nós queremos que os nossos filhos estudem, ótimo, maravilha, e é isso mesmo. Queremos que eles façam faculdade, se tornem um profissional. Mas eu vou afirmar aqui para você que serve a Cristo, que é um cristão. Se você pensa apenas em seu filho ser um advogado, um engenheiro, seja lá qual for a profissão que ele vai ter, um militar, não importa. Se você pensa só nisso, você fracassou. Você fracassou. Porque o mais importante é que seu filho seja um homem de honra. É que ele seja alguém que um dia vai morar com o Senhor na glória. Porque se você conseguir todas as outras coisas, mas falhar nisso, você fracassou. E princípios, eu peguei aqui que princípios são a base fundamental de algo que nos norteia. Isso são princípios. E dentro dos princípios nós temos os fundamentos, que é a base sólida sobre a qual algo é construído. Você não pode construir um edifício como esse aqui se ele não tiver uma base sólida. Ele precisa ter uma fundação ou um fundamento. Existem também as verdades primeiras, que são as ideias ou os conceitos essenciais que servem como ponto de partida. Eu aprendi que nós somos seres sociáveis, que nós precisamos das pessoas. Todo mundo precisa dos outros. Um dia você foi uma criancinha que não sabia falar, que não sabia andar, que não sabia nada, e precisou de alguém para te amamentar, para trocar suas fraldas, para te ensinar a andar, para te ensinar a falar. Depois você precisou de alguém para te ensinar a ler, te ensinar a escrever. Depois você precisou de alguém para te ensinar as verdades da vida, que elas são duras. Depois você precisou de alguém para ensinar a palavra de Deus para você. Quer dizer, essa ilusão de que nós somos totalmente independentes, isso é conversa fiada.
Não, primeiro nós somos completamente dependentes de Deus. Essa é a grande realidade. E nós precisamos ser completamente dependentes do Senhor. Então, nós crescemos com verdades que vêm ali, conceitos essenciais que servem como ponto de partida para a nossa vida. Na nossa vida também existem normas. E normas são regras ou padrões que orientam o comportamento e a ação. Em todo lugar tem norma. Na escola tem norma, na empresa tem norma, na sua casa tem norma, na igreja tem normas e regras. E isso norteia, né, o seu comportamento e sua ação. Ninguém vive uma anarquia, onde você chega no seu trabalho e fala, eu faço o que eu quero. Ou na sua casa, por exemplo. Não, mas na minha casa, eu faço o que eu quero. Não faz. Ninguém faz o que quer. Às vezes a gente só pensa, os jovens, por exemplo, quando completam 18 anos, né? Eles ficam assim, olha, agora eu tenho 18 anos. Então, a única diferença, sabe qual é que agora você pode ser preso. Mas é verdade, porque não muda nada. Se você estiver dentro da casa do seu pai, lá na casa do seu pai, é as regras dele, é a lei dele, é do jeito dele, da mãe, da sua mãe, etc. E quando você estiver lá assim, aí você fala assim, então eu vou ter a minha casa. Opa, maravilha. Aí você vai precisar primeiro, ou comprar ou alugar uma casa. Aí você precisa comprar móveis, você precisa cozinhar, lavar, passar, pagar água, luz, internet, gás, fazer compras, e tal, fazer tudo isso. Aí quando você fizer tudo isso, você vai falar, agora eu faço o que eu quero. Não vai também, porque você fala assim, não, eu quero deixar tudo bagunçado, mas no outro dia você fala, não vou viver numa bagunça dessa, não vou, então vamos arrumar. Depois você casa, e quando você casa, se você for o marido, a esposa vai dizer para você o que você tem que fazer, olha, arruma isso aqui, olha, troca isso aqui, o sofá está nessa posição aqui, o feng shui desse sofá aqui não está legal, vamos trocar ele de lugar. É assim ou não é? E se você é a esposa, o seu marido vai começar a ditar algumas regras lá também. Peraí, vamos ver direitinho isso aqui, vamos ver direitinho isso aqui. Essas contas aqui tem que pagar, cuidado. Então, faz parte, mas nós precisamos de regras também. E, por fim, para eu entrar aqui realmente onde eu quero falar com vocês, fontes é a origem ou a causa primária de algo. E isso eu quero falar sobre princípios que nos transformam em homens de honra. Princípios que não podem ser negociados. Princípios que são imutáveis e inegociáveis. Toda vez que eu falo isso, imutáveis e inegociáveis, eu lembrei de uma entrevista. Tinha um presidente do Corinthians, das antigas também, dos anos 90, ele chamava Vicente Mateus, era presidente do Corinthians, e ele era muito articulado, conversava e tal, mas ele era aquele cara que ele aprendeu as coisas sozinho, se desenvolveu, virou um grande empresário e tal. Tinha umas pedreiras lá em São Paulo, Vicente Mateus. E na época, o Corinthians tinha contratado o Sócrates para jogar, O Sócrates contratou o Sócrates e tal, a seleção brasileira. Sócrates era um craque, era mesmo. Um craque de bola e tal. E aí passou um tempo e aí um clube ofereceu dinheiro para contratar o Sócrates. E aí o Vicente Mateus soltou essa aqui. O Sócrates é invendável, inegociável e imprestável. Quer dizer, não vendo, não negocio e não empresto. Me deu um imprestável. Então, valores que são imutáveis e que podem te ajudar a produzir um legado excelente, um legado que um dia nós vamos partir daqui dessa terra, mas o seu legado vai permanecer. Os filhos hoje podem ser jovens,
mas amanhã eles vão ser mais velhos, e o seu legado vai permanecer com eles. É por isso que está escrito. Essa eu aprendi na escola dominical quando eu era criança. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer não se desviará dele. Então eu queria falar justamente sobre isso. E para isso eu quero ler uma passagem bíblica junto com vocês, se vocês puderem abrir aí junto comigo. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 16 e 17. 16 e 17. Tiago 1, 16 e 17. Não erreis, meus amados irmãos, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Amém? Princípios e valores que são inegociáveis, imutáveis, que você não pode permitir que esses princípios mudem na sua vida, se você quer deixar um legado consistente. Atualmente nós vivemos em tempos de inversão de valores, de sincretismo, de secularismo, de relativização dos conceitos éticos e morais até, não é? Então, por isso, nós precisamos refletir sobre princípios que são inegociáveis. Infelizmente, o mundo e o diabo, além do homem, têm mudado as coisas que Deus criou, e criou essas coisas para serem conservadas. E o homem e o inimigo têm mudado, têm transtornado, têm adulterado esses princípios. Os valores de Deus, eles sempre são eternos. Conforme o texto que eu li, Deus não sofre mudança e nem variação. Não importa o que esteja acontecendo. Quem sofre mudanças e variações somos nós. Nós mudamos, irmãos. Nós mudamos em diversos aspectos. Por exemplo, quando nós éramos mais jovens, nós agíamos e pensávamos de uma determinada forma. Conforme nós vamos ficando mais velhos, nós mudamos, nós amadurecemos, mudamos, crescemos, melhoramos, ou às vezes alguns pioram, mas mudam, não é? É verdade. De acordo com a circunstância, um momento difícil, um momento de crise, um momento de dificuldade, às vezes a gente muda, às vezes a gente se apavora, de acordo com a circunstância. Veja aqueles discípulos, por exemplo, quando estavam no barco e veio uma grande tempestade. Notem que os discípulos que estavam no barco eram pescadores, eram homens que estavam acostumados ao mar, acostumados a lidar com aquele tipo de embarcação. Eles não eram marinheiros de primeira viagem, mas eles ficaram tão apavorados. Por quê? Porque a tempestade era muito grande, até que eles se lembram: peraí, Jesus está aqui, ele só está dormindo, mas está aqui, vamos falar com ele. Não é isso? Então nós sofremos variações, Deus não. Deus, literalmente, o mundo pode estar pegando fogo e Deus está sentado no seu trono e está tudo certo. Por quê? Porque está tudo sob o domínio e sob o controle dele. Não tem novidade para Deus nesse sentido. Deus não vai chegar assim e falar assim: rapaz, eu nem percebi, agora estourou essa guerra lá em Israel com o Irã, eu devia ter interferido em alguma coisa aqui. Eu deixei. Não, irmão, isso acontece conosco. Por isso que Deus não sofre mudança. Por isso também que os seus princípios não mudam. Os valores de Deus não mudam. O mundo pode mudar, os conceitos mundanos podem mudar, as pessoas mudam, até a fé das pessoas mudam, mas Deus permanece da mesma forma. Então, quais são os princípios? Eu separei alguns aqui, vou falar rapidamente, mas eu separei alguns princípios
que nós precisamos preservar e conservar? Vamos lembrar que nós somos conservadores. Tudo que não se conserva estraga, não é isso? Primeiro princípio é o valor da vida humana. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O valor da vida humana. O primeiro valor a ser preservado por Deus é a vida humana. Deus criou o homem para que ele tenha domínio. O homem foi criado, foi feito para dominar, para ter domínio sobre a terra que nós vivemos, sobre os animais e etc. E aí o que acontece nos dias de hoje? A vida humana não está valendo absolutamente nada. Eu estava conversando com um advogado esses dias e ele falou de uma situação que parece corriqueira, mas ele viveu essa situação. Amigo até do pastor David, estou conversando com ele, começando um diálogo lá, cristão também. E ele estava falando que ele falou assim: rapaz, eu quase dei um conselho para um camarada que é difícil de dar esse conselho, mas eu não dei porque eu sou cristão, mas é verdade. Ele disse assim, que um cachorro atacou o pitbull, um desses grandes, atacou o cidadão, né? E o cidadão, para se defender, matou o cachorro. E ele falou assim: se eu pudesse dar um conselho, eu falava assim: se o cachorro te atacar, mata o dono e deixa o cachorro. Por quê? Porque se você matar o dono, você é réu primário, você paga uma fiança, vai ser solto, responder o processo em liberdade, e ainda se for condenado, com 6 anos você está solto. Agora, se você matar o cachorro, é crime inafiançável, a pena máxima é de 30 anos de um crime inafiançável, não vai ter fiança, você vai ter que responder preso. Ou seja, o cachorro está valendo mais do que um ser humano. Meu Deus do céu, irmãos. E às vezes, nós também como cristãos, não percebemos isso, não é? Eu não tenho nada contra você ter o seu animal, seu cachorro, gato, papagaio, seja lá o que for. Tem gente que tem lagarto, tem um hamster, não importa. Mas não confunda o valor de uma vida humana com o valor de um animal. Eu aconselhei uma vez uma irmã, membro da minha igreja, e ela estava falando comigo que ela queria que eu fosse orar no gato dela. Né? Eu falei assim: então, irmã, assim, orar no gato é complicado, mas o que foi? Não, é porque minha gata estava prenha, mas estava complicada a gestação dela. E aí eu tive que levar ela para fazer uma cirurgia, uma cesárea. Tive que levar a gata para fazer uma cesárea. Né? E a cesárea custou R$2.500. E aí eu paguei mais R$1.500 para fazer uma cirurgia plástica, para ela não ficar com aquela cicatriz muito grande. E agora ela está lá recuperando. Eu queria que só fosse lá orar por ela. Eu falei assim: então, irmã, posso fazer uma pergunta primeiro para a senhora? Aí ela falou assim: pode. Então a senhora gastou R$2.500, mais R$1.500, quanto daria? R$4.000? A senhora teria coragem, se uma pessoa batesse na sua porta pedindo um alimento,
pegar essa pessoa, colocar dentro do seu carro, levar ao supermercado e comprar 4 mil reais em alimento e levar na casa dela? Pastor, o senhor sabe que é difícil. Eu falei assim, então, mas para gastar com uma cesárea e uma cirurgia plástica no gato, sabe até? Tá vendo? Que eu estou falando que não tem problema você ter o gatinho, não tem problema ter o cachorro, seja lá o que for, mas que a vida humana está sendo desvalorizada. É por isso que hoje, sabe o que está acontecendo? Tem gente que acha que agora é cachorro. Tem gente que acha que é um cavalo. E começa a se vestir igual, a andar, não é? Tem gente que agora está trocando, ao invés de ter um bebê de verdade, tem um bebê reborn, não é? E eu até brinquei com um irmão aqui da cidade de vocês, né? E ele falou assim, pelo amor de Deus, bispo, não conta isso que foi aqui na cidade. Aí eu falei assim, mas eu vi. Eu fui aqui no supermercado Goiás Forte, ali novo, ali no Pérola, aqui na frente. E aí eu estava lá no supermercado, quando eu bati o olho, tinha uma senhora andando com um carrinho, com uma bebê reborn e feia a boneca. Porque tem umas até bonitinho, né? Não tem? Tem umas que parecem um bebezinho, né? Uma boneca feia. E ela estava ali, aí passou, quer um suquinho? Aí pegou um suquinho e botou perto da boneca. Aí eu falei, não é possível. Eu falei assim, não, lá para São Paulo, e tal, o pessoal já está mais problemático, né? Aí eu falei, não, aí eu fui para a fila, junto com a minha, ela estava lá na fila, né? E tal, no preferencial, com o bebê. Aí eu falei assim, não é possível. Aí eu falei assim, o pessoal não acredita, eu tirei uma foto, e você, pessoal. Mas por quê? Porque não tem mais valor à vida humana. A pessoa que é um ser humano, a coroa da criação de Deus, criado à imagem e semelhança do Senhor, que agora acha que é um cachorro e começa a latir para os outros. E vai num campeonato daqueles que os cachorros são adestrados, e ele só que é um humano vestido de cachorro. Aí o cara faz assim e o cara rola. E o pessoal, ei, todo mundo aplaude. Não é possível. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E as pessoas estão se rebaixando a isso. Por quê? Porque a vida humana já não tem mais valor. Já não tem mais valor algum. Mas esse é um princípio imutável de Deus. Agora a minha pergunta para você nesta noite é: uma pessoa que pensa assim e uma pessoa que age assim vai deixar qual legado? Qual legado essa pessoa vai deixar? A pessoa diz que se torna um cachorro agora, aí vai deixar qual legado? Os filhos dessa pessoa, nossa, eu tenho um orgulho tão grande do meu pai. Meu pai é um pastor alemão. Ei, pastor, não dá, né? Que legado que você vai deixar para as pessoas, para o futuro, para os seus filhos, para as pessoas que te cercam? Se você não preza pela vida humana, sem falar, e entrar aqui na questão do aborto, que agora pessoas vão para frente das praças, das clínicas, protestar para que as pessoas tenham o direito de matar uma vida indefesa no ventre. Mas o valor da vida humana é um princípio fundamental de Deus. Se você quer deixar um legado substancial para a sua casa, para os seus filhos, ou para aqueles que te cercam, a igreja onde você serve, a igreja onde você pastoreia, o trabalho onde você ganha o seu pão, se você quer deixar um legado substancial, um dos princípios que você não pode quebrar é o valor da vida humana. E não importa a qualidade da vida dessa pessoa, porque o Senhor veio para os doentes mesmo, Ele não veio para os sãos, Ele veio para aqueles problemáticos mesmo. Afinal de contas, nós éramos uns assim também. Alguns de nós aqui era bem problemático. Eu estou falando por mim.
Eu não falei aqui para vocês que eu cresci na igreja, mas eu dei tanto trabalho. Vocês não imaginam. Se eu estivesse lá na minha igreja, eu saberia quais são as crianças que são mais assim, levadas, né? Aqui eu não sei, mas tem umas crianças mais levadas do que outras, né? Eu era 2 vezes pior, né? Eu falo que eu apanhei pouco ainda da minha mãe, né? Porque minha mãe só me bateu uma vez na minha vida. O resto foi tentativa de homicídio, né? mas nem por isso deixei de amá-la, de estar com ela a vida toda. Então, o diabo, ele tem um ódio mortal do ser humano, de mim e de você. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque nós somos criados à semelhança de Deus. E isso amargura ele constantemente. Ele não pode fazer nada diretamente contra Deus. Então ele vai fazer contra quem? Contra a criação. Contra mim e contra você. É por isso essa deturpação, essa inversão de valores que o mundo está vivendo hoje. E o pior, sabe o que é? É que as pessoas começam a achar que isso é normal. Não é normal, irmãos. A relação, com relação ao tempo da nossa vida, claro, somente ao Senhor pertence, é o que está escrito, não é? Mas o respeito sobre a vida humana, seja de quem for, desde a criança ao ancião, aqueles problemáticos, aqueles difíceis, porque uma vez eu falei com Deus, ano que vem, pastor José, eu vou fazer 30 anos de ministério, 30 anos de pastorado, ano que vem. E eu falei assim, um dia eu falei assim, um tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu falei assim com Deus: Senhor, o senhor podia mandar umas ovelhinhas melhorzinhas, umas ovelhinhas mais gordinhas, com mais lã, né? Pra gente. Porque por enquanto eu estou só sugando tutano, né? Né? E aí Deus falou assim comigo: mas aí que tipo de pastor você seria se você só tivesse ovelhas boas? Não é? Quem é que já não pensou assim? De verdade, quem é que já não pensou assim? Meu Pai do céu, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos, eu arrebentava. Será? Porque os seus erros, os seus fracassos, as suas derrotas e as suas vitórias e conquistas fizeram de você quem você é hoje. Talvez se você lá atrás, com 20 anos, com 18 anos, tivesse a cabeça que você tem hoje, você não seria a pessoa que você é hoje. Você seria outra pessoa. Não sei se seria melhor. Não sei. Não é? Não sei se seria melhor. Então, a verdade sobre a vida humana é que é um valor que nós não podemos abrir mão se nós queremos deixar um legado para as pessoas que nos cercam. Amém? Um outro valor que é inegociável. Está escrito. Está em Marcos 10, 6 em diante. Vou ler só um pouco. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, e não separe o homem. Um outro valor inegociável é o valor da família. O segundo princípio imutável para Deus é a família. Deus criou a humanidade para viver em família. Nem Deus gosta de solidão. A natureza, os animais, o ser humano, não? Ele criou tudo isso para se relacionar com Ele. Não é isso? Senão seria assim, né? Nós cremos na soberania de Deus. Amém? Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. Amém? No tempo que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Está tudo certo. Nós cremos também que Deus é onisciente, onipotente, né? Onipresente. Nós cremos que Deus está presente em todos os lugares,
que Deus conhece todas as coisas e que Deus detém todo o poder. Então às vezes a gente fica se perguntando assim: então para que a gente ora? Se Deus já sabe o que eu quero, sabe o que eu preciso, sabe o que eu vou pedir, sabe se eu vou pedir com fé ou sem fé, Ele já sabe de tudo. Então para que eu peço? Porque Ele quer se relacionar com você, porque Ele é superior, mas nós não. Então, se Ele não abre esse espaço e fala assim, ó: pedi e vos será dado, tudo que pedires ao Pai em oração, crendo, recebereis. Se Deus não fizesse essa abertura para nós, como é que nós íamos nos relacionar com Ele? Sendo também onisciente, onipresente, onipotente, como é que nós íamos nos relacionar? Ele abriu isso para que nós pudéssemos nos relacionar, porque Deus também gosta de estar conosco. Lembra que no jardim, todo dia, na viração do dia, Ele descia para estar com o homem e etc. Que coisa gloriosa! Ele quer se relacionar comigo e com você. Então Deus instituiu a família para os relacionamentos também. O homem, a mulher e a sua prole. E a família é um valor imutável, que Deus também não muda, não abre mão. E a constituição da família é essa aqui que nós lemos em Marcos, ó. Marcos capítulo 10, versículo 6 em diante. O homem e a mulher. Ali parte do princípio para então constituir sua família, porque depois tem os filhos. Essa é a constituição da família. Qualquer outra coisa, numa linguagem bem popular, é gambiarra, né? O homem é um ser relacional e precisa interagir com o seu próximo. O ambiente ideal para esse relacionamento é a família. Deus quer que todo homem e toda mulher constitua a família. A família tem sido atacada de maneira constante e cruel. A apologia ao divórcio, a uma vida descomprometida, ao sexo livre sem ter princípios para isso, a desvalorização da família e tudo mais. A família tem sido atacada todos os dias, literalmente. Eu sou também de uma época em que as pessoas sonhavam em se casar, o que é um princípio bíblico. Não adianta, irmão, é um princípio bíblico. Você pode até ter o direito de não se casar, está tudo ok, mas querer se casar é um princípio bíblico. Aí às vezes querem se casar, mas não querem ter filhos, enquanto outros querem ter e não podem, não é? Olha só, olha como é preocupante isso, porque o princípio da família é esse: um homem, mulher e sua prole, e sua descendência, porque você tem que deixar um legado, e você vai ter que deixar um legado primeiro dentro da sua casa, dentro da sua família. Então a família é um princípio que Deus não muda, não abre mão. Deus quer que você seja família, tenha família e seja uma família abençoada. Além disso, tem que ser uma família próspera e abençoada. E prosperidade aqui eu não estou falando sobre finanças. Próspera em tudo, que seus filhos sejam uma bênção. Eu sempre sonhei em ser pai. Por isso que eu tive logo 4 para não ter dificuldade. Eu queria, na verdade, bater o recorde do meu pai. A esposa que não quis. Meu pai teve 17. O meu irmão quase chegou lá, o pai do pastor José, né? Então, eu tive 4 filhas, mas eu sempre tive vontade de ser pai. Eu sempre sonhei, eu sempre gostei de criança, eu sempre sonhei, mas eu nunca me imaginei como avô. Como avô, eu nunca imaginei que alguém um dia me chamava vovô, e ainda me chama de vovô Dudu. Qual é o vovô que chama Dudu? Não, o vô chama João, não é isso? Vô Zé, vô Dudu. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que ser vô é melhor do que ser pai. É verdade. Ah, muito melhor. Não é? Quem tem filhos aqui? Deixa eu ver, os que têm filhos aí. Então, quando os filhos choram, suja a fralda, você não pode entregar para ninguém, você tem que cuidar. Os netos não. O neto chorou,
Toma, filha, pega seu filho. Sujou a fralda? Pega seu filho. Agora estamos no momento das gracinhas, de brincar, e eu brinco. Aí elas ficam bravas comigo, minhas filhas, né? Eu tenho 4 netos, tem 2 aí que estão comigo, são gêmeos idênticos, e eu não sei quem é até hoje. Estão quase 2 anos, mas eu não sei, elas são muito iguais, eu não sei quem é. E tem mais 2 que estão lá em São Paulo, um menino e uma menina. E tem um no forno já também, mas aí, da filha número 3 está no forno já também, o Isaac. E as minhas filhas ficam bravas, pai, não pode dar doce para essas crianças. Eu falo, filha, eu dou, filha. Na sua casa você não dá, tudo bem, mas na casa do vô, o vô dá. E se você me apertar demais e falar assim, pai, eu só dei, eu vou mentir, falar que não dei, mas eu dou. Mas o pai não pode ficar mentindo nem dar, mas eu dou os doces. Eles chegam chorando, eu já dou logo 2 sonhos de valsa no menino, para eles ficarem calmos. Mas também não é disso que a Bíblia fala. E verei os filhos dos teus filhos e a paz sobre Jerusalém. Meu Deus do céu, essa palavra se cumpriu na minha vida. Eu já vi os filhos dos meus filhos. Eu já vi os filhos dos meus filhos. Então, família é inegociável. E família, lembre-se disso, é você, seu esposo ou sua esposa e seus filhos. Essa é a sua família. Porque está escrito assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Depois que você deixa seu pai e sua mãe e se casa, seu pai e sua mãe deixam de ser sua família para ser seu familiar. Agora o mais importante para você é seu esposo e sua esposa. Eu chego até a dizer o seguinte, que o esposo e a esposa são mais importantes do que os filhos. Um para o outro são mais importantes do que os filhos. Não, de fato, meus filhos é a minha vida. Não é. Deixa eu explicar para você que talvez só tem filhos pequenos aí. Os filhos crescem, casam e vão embora. E a vida começa quando os filhos crescem, casam, vai embora, o cachorro morre. Aí a vida começa. Quem não precisa cuidar de mais nada. E quem tem filhos homens, principalmente, né? Quem tem filhos homens, as mamães, quais mamães aqui que tem filhos homens? Cadê? As mamães que têm filhos homens. Então, você sabe, né, que um dia ele vai crescer, vai arrumar uma companheira para ele, e eles vão se casar, e ele vai embora, e ainda ela vai falar assim, para ele: fazer o quê? Vamos lá na cobra da sua mãe. Porque não é assim que eles tratam as sogras por aí? Não, o senhor está me desencorajando. Não, mas faz parte, é só ser uma sogra boa. A minha sogra era boa. Pensa numa sogra boa, quem teve foi eu. Minha sogra era sensacional. Às vezes ela me tratava melhor que os filhos dela. Então, mas o conceito de família é isso aqui, é isso aí. E sabe qual que é um conceito de família também? É isso aqui, ó. Isso aqui também é a sua família. Sabe por quê? Eu acredito piamente, estou olhando a hora aqui. Então, eu acredito piamente que aqui é só um treino. Nós estamos treinando, convivendo junto aqui, para um dia a gente morar todo mundo junto no mesmo lugar. Acredite nisso. E por último, para eu ir para o encerramento, um outro valor que Deus não abre mão, que é imutável: o valor da igreja. Mateus capítulo, eu queria ler isso com vocês, Mateus capítulo 16, versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Nós não estamos falando da igreja instituição. Instituição só existe porque nós estamos aqui nesse mundo. A igreja batista reformada Vida Abundante
é uma instituição que faz parte da Igreja de Cristo. A Comunidade Bíblica Renovar é uma instituição que faz parte da Igreja de Cristo. Vocês estão aqui em Águas Lindas servindo ao Senhor, nós estamos lá em Guarulhos servindo ao Senhor, mas nós somos a Igreja de Cristo, a igreja que não tem dono, a igreja que não tem proprietário, a igreja que pertence a Cristo, que foi fundada, alicerçada e baseada por Cristo, e a pedra aqui é Ele. A base, o alicerce é Ele. Então, o terceiro valor instituído por Deus, que Ele não abre mão, é a eclésia, é a igreja, né? Somos nós que somos a igreja do Senhor. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Nós tivemos a alegria esse mês que passou de receber missionários do Portas Abertas lá na nossa igreja. Nós tivemos um pastor colombiano que esteve conosco e ele não podia nem usar o nome mesmo dele, ele usava um pseudônimo, e por causa do local que ele vive lá na Colômbia, e para proteger ele e a família dele, porque eles são perseguidos pelas Farc, né? Muitos morreram, e ele começa a falar do testemunho dele, e a região que ele vive na Colômbia, interessante isso, pastor, a região que ele vive lá na Colômbia é uma região indígena, né? E eles não falam espanhol, eles falam outro idioma que não o espanhol, esses indígenas da Colômbia, na região onde ele prega. E eles estão com um projeto agora de fazer uma tradução, uma versão da Bíblia para o idioma deles, para poder pregar. Ele estava pregando lá e falou que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles falaram: o que é um cordeiro? Eles não sabem, não tem esse tipo de animal lá, eles não têm noção do que é, né? Então ele improvisou um outro animal parecido para dar um exemplo para eles e tal. E eles são perseguidos, mortos. O pastor teve que sair da Colômbia, depois voltou, teve a casa incendiada, né? E coisas assim pesadas, né? Nós fizemos um trabalho lá sobre a igreja perseguida, um trabalho sensacional. Recebemos também missionários que vieram treinar, fazer treinamento lá conosco, e eles contando da perseguição também, das dificuldades, das pessoas mortas em todo o mundo. Porque veja só, o mundo que nós vivemos hoje, tolera todas as religiões, menos o cristianismo, porque o cristianismo envolve renúncia, e o cristianismo está entrelaçado com a verdade, porque a verdade tem nome, não é? Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós somos perseguidos e mortos em muitos lugares. Mas sabe o que acontece? Quanto mais perseguem, quanto mais matam o cristão, mais a igreja de Cristo avança. Não tem jeito, porque as portas do inferno não prevalecem. Então o conceito de eclésia, de igreja, de viver assim, olha, em comunidade, é um princípio que Deus não abre mão, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Alguns acham que já não precisam mais de igreja, não precisam de pastor, não precisam ser pastoreados, não precisam congregar, que é só Ele e Deus e que está tudo bem. Não, o conceito de igreja, Deus não abre mão. Então eu quero dar um conselho, se eu pudesse dar um conselho para vocês, e eu vou dar, agradeçam a Deus pela igreja que vocês têm. Eu estou falando de coração. Eu posso falar até talvez com um pouco mais de propriedade, porque eu conheço o pastor de vocês desde criança. E aqui é uma igreja séria, com homens sérios, homens de honra, homens que estão marcando uma geração e deixando um legado, pessoas comprometidas com a verdade e com a palavra. Sabe por quê, irmãos? Acreditem, vai chegar um tempo que nós vamos buscar isso aqui. Não vai ter. Esse tempo vai chegar.
Pode ser que talvez nem eu nem você veja esse tempo chegar, mas quem sabe os nossos filhos ou os nossos netos. Mas esse tempo vai chegar. Então valorizem, honrem a igreja que vocês têm. E honrar, que eu estou falando aqui, não é só de respeitar. Respeitar é muito importante, mas honrar, que eu estou falando aqui, é financeiramente, mantendo o reino do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia o Evangelho chegou até você. E sabe por que o Evangelho chegou até você? Porque teve alguém lá atrás que ofertou, manteve uma porta aberta, um pastor lá, pastoreando, pregando o Evangelho, e você foi alcançar, e chegou aqui hoje. E isso vai acontecer lá na frente também. Então, não percam esse princípio de igreja, de estar reunido com o povo de Deus, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e você sozinho não é a igreja. Você pode ser uma parte do corpo, mas sozinho você não é o corpo. Então você sozinho não é a igreja, mas juntos nós somos a igreja de Cristo. E sendo a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem. Quer deixar um legado de homens de honra? Quer deixar um legado substancial? Não abra mão dos valores, do valor da vida, do valor da família e do valor da igreja. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. As palmas ao Senhor. Pastor Zé, obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus.